não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Portanto, o conceito de livro não é só de semelhança entre objetos, mas diz algo da origem, da raiz, do modo de ser, tá certo? No instante em que você criou o esquema fático, ou seja, que você é capaz de repetir a imagem na sua mente, você já tem implicitamente toda essa percepção. Mas agora você precisa verbalizá-la. E aí que começa o problema. Vejam, por exemplo, se nós não tivéssemos a capacidade de analogia, nós não conseguiríamos distinguir entre um gato e dois gatos. O sujeito não é capaz de contar até 2. Então está muito mal, evidentemente. Mas, para eu contar até 2, eu preciso conseguir fazer a analogia entre um gato e outro ser da mesma espécie. E distingui-los numericamente, ao mesmo tempo que os estou articulando pela forma comum que está num e está no outro, embora eles possam estar em posições diversas, fazendo coisas diferentes. Um gato está dormindo, outro está acordado, e assim por diante. Então, este treinamento de percepção e de distinção e de memorização, isso começa no instante que você nasce, e é um aprendizado muito primitivo, vamos dizer, que vem todo da sua infância, tá certo? Porém, acontece que, se você não consegue verbalizar esses conteúdos, então você só pode pensar por imagens. E as imagens não são transmissíveis, ou são dificilmente transmissíveis. Por exemplo, se em vez de você poder dizer a palavra gato, você tiver, toda vez que você quer se referir a esse bicho, tem que desenhar um gato, a primeira conversa não teria terminado ainda. Então, se você falar gato, banana, árvore, etc., etc., ele vai ter que desenhar tudo, isso não é possível. Você vê que, embora existam algumas línguas onde a escrita é ideográfica, quer dizer, onde ela representa esquematicamente o objeto, a função do ideograma vai infinitamente além da função de um desenho. O ideograma condensa toda uma interpretação, e essa interpretação, por vez, se articula com outra para formar um vocabulário, formar um alfabeto e um vocabulário. Não é isso? Então, você vê que em época nenhuma da espécie humana a comunicação foi inteiramente ideográfica. Isso simplesmente não seria possível. É isso? Então, é absolutamente necessário passar da imagem, vamos dizer, ao seu conceito. E a passagem da imagem ao conceito se faz através da palavra. É isso? E a palavra, a primeira palavra, vocês devem se lembrar, talvez alguns se lembrem do texto que nós lemos do André Marc, no livro Psicologia Reflexiva, em que ele lembrava aquela menina cega, surda e muda, absolutamente incomunicável, que um dia aprende a sua primeira palavra, aprende o seu primeiro signo. E a cena é exatamente esta. Ela tinha uma freira que cuidava dela o dia inteiro, porque ela não conseguia se vestir, nem comer, nem coisa nenhuma. E um dia a freira a menina pega uma faca na mão, e a freira, evidentemente, toma a faca dela, e a menina começa a espernear e chorar. E daí a freira entendeu que ela queria a faca de volta, e ela fez um sinal assim na mão da menina. A menina imitou, fez o mesmo sinal, e daí a freira entregou a faca de volta para ela. Então ela tinha aí o seu primeiro signo. Isto aqui significa faca. Mas significa só faca? Significa só objeto? Não. Significa uma intenção que eu tenho com relação à faca. E significa um uso que eu posso fazer dela. E assim por diante. Quer dizer, o primeiro signo já tem uma constelação de significados que vai muito além da mera figura física do objeto. Não é isto?
Então, o processo de verbalização, isso é, de receber, aprender e criar signos para você poder se comunicar, ele tem que acompanhar de muito perto a sua percepção das coisas. Quer dizer, você tem que aprender a dizer o que você vê, o que você toca, o que você sente, o que você quer, etc, etc, etc. E isso aí realmente não é fácil. Não é isso? Então, se você, nesse aprendizado, você começa a introduzir outras variáveis que não fazem parte natural desse processo natural, mas que refletem uma segunda intenção do educador. Quer dizer, ele quer formar a sua mente de uma determinada maneira. Não é isso? Então a coisa pode se complicar de tal modo que se torna impossível você dizer exatamente o que você está percebendo. Isso quer dizer que os signos aprendidos e convencionais passados na educação vão se superpor aos signos elementares que designam objetos, estados, sentimentos, etc, etc. E daí, meu filho, não tem mais jeito. É claro que essa dificuldade ela vai aparecer mais tarde sob a forma de dúvidas filosóficas ou de objeções filosóficas que você faz a isso, aquilo. Porém, será quase impossível fazer o indivíduo retornar à percepção normal. Quer dizer, não é possível realmente você estar discutindo com o sujeito e estar restaurando a inteligência dele ao mesmo tempo. Por exemplo, se você tivesse que educar uma criança, né, e ao mesmo tempo discutir com ela o processo educacional que ela está sofrendo, você entraria num loop e a coisa ia parar na mesma hora. Mas é praticamente isso que se faz no método socioconstrutivista. Né? Então, vamos seguir aqui. Qualquer pessoa normal pensa que uma placa-mãe tem forma e padrão de placa-mãe e não de alma humana. Portanto, que ela só pode subsistir à destruição da placa-mãe enquanto forma de placa-mãe. A forma de placa-mãe implica o dom da fala, implica a capacidade de juízo moral, implica a responsabilidade jurídica, não implica nada daquilo que distingue o ser humano. Portanto, ela sobrevive como placa-mãe. Essa seria a forma de imortalidade de uma placa-mãe, como aliás é a forma de imortalidade de qualquer coisa. Eu já expliquei para vocês aqui que no plano da eternidade nada entra nem sai, tudo sempre esteve lá. Tá certo? E que tudo aquilo que entrou no ser, que entrou na existência por um segundo, tá certo? Não pode sair da existência e voltar ao nada. Ela pode cessar de existir num determinado plano espaço-temporal, tá certo? Mas ela não pode voltar a ser um nada. Por quê? Porque o nada nunca existiu, e aquilo que existiu não pode ser um nada. Se parece com o nada, porque não está presente. Ele sai da presença e não do ser. Essa distinção é fundamental. Não é isso? Então, a totalidade do que existe, totalidade eterna do que existe, só está presente para Deus. Isso supõe uma consciência infinita, tá certo? E eterna. Então, para uma consciência infinita e eterna, tudo está eternamente presente. Por isso mesmo que Boécio definia a eternidade como a posse plena e atual de todos os seus momentos. Agora, momento para nós é precisamente aquilo que passa. Tá certo? Nós não temos a posse plena de todos os momentos, nós só temos a posse do momento que está presente. Então, no plano da eternidade, nada acabou nunca, nem vai acabar jamais. Quer dizer, um vento que sacode uma folhinha por um segundo, quer dizer, ele entrou no plano do ser, isso aconteceu, isso nunca mais será um nada. Portanto, do ponto de vista da consciência universal, aquilo está presente como qualquer outra coisa, está presente como a Batalha de Waterloo ou a queda do Muro de Berlim. Tá certo? Ou o que eu estou falando agora, tá certo? Então, a noção de eternidade, ela pode ser muito difícil para algumas pessoas pegarem, tá certo? É difícil para todas as pessoas, porque não é uma noção fácil. Porém, para o indivíduo que tem essas deficiências aqui, o sujeito não consegue pegar nem mesmo a noção de forma. Tá? Ele não consegue distinguir uma forma de uma matéria. Não é isso? Então, quer dizer, qualquer objeto industrial que é feito em série, são vários objetos feitos com vários pedaços de matéria
que tem a mesma forma. Aqui, uma latinha de Coca-Cola. É igual a outra latinha de Coca-Cola. É igual a outra, a outra, a outra, a outra, a outra. Então eu entendo que existe uma forma que é idêntica, mas que os fragmentos de matéria na qual essa forma foi incorporada não são o mesmo. Eles estão separados espacialmente, né? Mas pertencem à mesma espécie, são objetos da mesma espécie, porque têm a mesma forma. Você vê por este parágrafo aqui que a noção de este indivíduo não consegue pegar a noção de forma. E justamente por não conseguir, ele quer discutir, porque tudo lhe parece um paradoxo. Tudo que não esteja na mente dele mesmo vai lhe parecer um paradoxo. Ou seja, o indivíduo não está entendendo nada e por isso mesmo ele pode discutir tudo. Mas este não é um caso, são milhares. Se não fosse, eu não ia perder meu tempo falando de um cara que eu nem sei quem é, que é esse Guilherme Tomichio, né? Mas o mesmo defeito que você vê aqui, você observa no Leandro Dias, né? Você observa essa discussão que acabou de surgir aí sobre a questão da admiração. É um admiro com restrições. Eu falo, não é possível admirar com restrições. Você está querendo dizer aprovar com restrições. Isso é outra coisa completamente diferente. Quer dizer, você concorda com tudo que o cara disse? Eu concordo em parte, né? A outra parte eu não concordo. Agora, a admiração com restrições não é uma admiração. Porque admirar não é você julgar, é você valorizar. Hã? Então, a admiração é sempre irrestrita, por quê? Ela não precisa ser restringida porque ela é limitada por sua própria natureza. Ou seja, você não admira todas as pessoas com a mesma intensidade. Você não dá o mesmo valor a todos. Então, toda admiração que você tem por uma pessoa, ela tem um limite natural. Qual é o limite natural? É a admiração que você tem por outra pessoa melhor ou maior. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui, eu admiro o Felipe Moura Brasil e eu admiro Shakespeare. Nos dois casos sem restrição nenhuma. Ou seja, a admiração vem sem nenhuma crítica. Eu não estou vendo nenhum defeito em um e no outro. Apenas existe admiração maior e menor, mas não com restrições. Quando na hora que você começa a fazer restrições, você saiu do campo da admiração e você passou para o campo do julgamento. Hein? E se você está julgando, você é o juiz. E o juiz está naturalmente numa posição superior ao julgado. Então não é possível você julgar o sujeito e admirá-lo ao mesmo tempo e sob a mesma clave. Isto deveria também ser uma coisa de percepção instintiva. Né? Eu até dei o exemplo, por exemplo, o sujeito gosta, você gosta da sua mulher? Gosto. Você gosta do seu gato? Gosto. Tem alguma restrição à mulher? Não. Tem alguma restrição ao gato? Não. Isso quer dizer que você vai para a cama com o gato e dá uma cuia de leite, deixa uma cuia de leite no chão da cozinha para a mulher? Não, você não vai fazer essa confusão. Você não precisa ver nenhum defeito no gato, nem na mulher. Né? Você trata o gato como gato e trata a mulher como mulher. Não porque eles têm algum defeito, ou algo a ser criticado neles. Né? Ah, eu só não vou para a cama com esse gato porque ele está sem rabo, ele quebrou o rabo. É isso? Então, se não fosse isso, eu iria para a cama com ela e deixava a mulher tomando leite no chão da cozinha. É assim? Ninguém pensa assim. Portanto, existe, vamos dizer, uma distinção natural entre vamos dizer, a clave admirar e desprezar e a clave aprovar ou desaprovar, que é uma clave de julgamento. Isso não deveria ser espontâneo? As pessoas não deveriam perceber isso instintivamente? É claro que sim. Senão está confundindo dois planos. Não é isso? Então, o limite da admiração não é um defeito que você veja na pessoa. É uma gradação que existe entre ela e outras pessoas maiores. Então, admirar também não quer dizer um amor pessoal. Eu posso dizer, por exemplo, que eu admiro certos santos da igreja, mas eu não os amo, porque eles não têm uma presença pessoal ainda para mim. Quando tiverem, pode dizer que eu amo o Santo Agostinho, porque fiquei lendo Santo Agostinho, e sei um monte de coisa de Santo Agostinho, ele é uma presença para mim. Mas, por exemplo, se eu falo, sei lá, São Jerônimo, pouco sei de São Jerônimo, não sei que ele traduziu a Bíblia. Então eu não posso amá-lo pessoalmente, está entendendo? Mas, no entanto, eu admiro os dois.
porque são santos da igreja. Né? Então, quer dizer, existem várias emoções que são, vamos dizer, de admiração, de amor, de devoção, de dedicação, de atenção, etc, etc. Essas coisas não deveriam ser confundidas. Mas o sujeito que não sabe essa distinção, então ele não se conhece a si mesmo, ele não tem autoridade para falar dele mesmo, que é o estado mais primitivo da burrice que você pode imaginar. Mas isso na sociedade brasileira virou endêmico. Isso não aparece só no Facebook, isso aparece em artigos de jornal, aparece em aulas de universidade, o tempo todo. Agora, você imagina quando você não está discutindo, assim, placa-mãe, né? Mas quando você está discutindo socialismo, capitalismo, marxismo cultural, etc, etc. Bom, aí o negócio vira uma confusão dos demônios. E não é possível desfazer a confusão. Por quê? Porque você está falando com um interlocutor inepto. E nenhum discurso pode infundir capacidade no seu interlocutor. Para isso você precisaria educá-lo, mas para educá-lo, precisaria que ele deixasse você educar. Uma criança, criança recém-nascida, você não pede autorização dela. Você vai educando. Mais tarde vê como é que fica. Mas uma pessoa adulta, eu não posso forçá-la a se submeter a uma educação que eu posso lhe dar. É claro que eu posso lhe dar a educação, mas só se ela consentir como vocês estão consentindo. Agora, um cara que está bravo comigo e que está tentando me julgar desde o alto da sua ignorância, como é que eu posso educá-lo? Então, aí vira aquele negócio que é o genus admirabile, né? Que é aquele gênero de discurso no qual você está falando para um juiz inepto, que ele não está entendendo o que você está falando. E é admirável justamente por causa disso. Se você conseguir alguma coisa, você é um gênio da retórica. Né? Então, nessa altura, só o que resta a você fazer é, e eu faço muito isso, é induzir o indivíduo a um estado de perplexidade. E você pode conseguir isso mediante a ofensa. Quer dizer, você o humilha de tal maneira que ele vai para casa pensar. Num primeiro momento, ele vai ficar com muito mais raiva de você. Muita. Mas com o tempo, ele vai, se ainda houver alguma inteligência nele, ele vai pensar. Vocês viram o meu bate-papo com o Rodrigo Constantino. Eu falei coisas horríveis do Rodrigo Constantino. E foi por isso mesmo que ele foi pensar. Porque na época eu não poderia persuadi-lo racionalmente. Mas poderia chocá-lo. Poderia tirar a segurança dele. E ele foi suficientemente autoconsciente para perceber que ele estava abalado. Então ele disse, eu vou estudar mais para eu poder discutir com esse cara. Ele foi estudar, falou, não é que o desgraçado tem razão? Pronto, isso é normal. Sidney Silveira, a mesma coisa. E assim como aconteceu com esse, vai acontecer com muitos. Agora, um sujeito desse, quando ele me xinga, ele xinga com um propósito. Ele está fazendo uma descarga emocional. Eu, quando xingo, eu não dou ponto sem nó. Claro que nem sempre eu acerto, mas às vezes eu consigo acertar no ponto fraco do sujeito. Ele vai ficar muito bravo, mas vai recuar e pensar. Porque isso pode levar 10, 20, 30 anos. Mas um dia ele vai voltar e perguntar, como é que é aquele negócio mesmo? Então, quer dizer, eu sou professor não é só de profissão, eu sou professor porque essa é a minha personalidade, eu sou assim. Eu lembro que tinha um barbeiro que eu ia, os caras começaram a começar alguma coisa, não sabia, daí alguém falava, pergunta aí pro professor. Ninguém sabia o que eu era. Então, quer dizer que é um modo de ser, e eu não deixo de ser professor nem um minuto por dia. Então, tudo que eu estou fazendo é pedagógico. Eles podem não perceber, eles podem achar que eu estou apenas fazendo uma... O cara vai me julgar pelo padrão dele mesmo, pela medida dele mesmo, e achar então, mas esse cara é muito explosivo, ele é muito irascível, né? Pode achar tudo isso, e tudo é claro, uma infantilidade, tá certo? Mas eu não vejo, às vezes isso não funciona. Às vezes, por mais que você humilhe o cara, ele está encruado, ele não vai sair dali, né? Poderia haver vamos dizer, a persuasão pela emoção, afagar o ego do cara, como você faz com um cachorro, você amansa ele, etc, etc. Mas eu acho que isso é muito humilhante.
Eu não faria isso com nenhum ser humano. Faço com um cachorro. Né? Primeiro você acalma o cachorro, dá um docinho para ele, né? Dá um biscoitinho, daí ele fica seu amigo, daí ele aceita qualquer coisa de você. Mas eu acho que isso é a maneira de educar cachorro e não ser humano. O ser humano tem a obrigação de ter uma certa inteligência e você deve tratá-lo com este nível. Por isso, em certas circunstâncias, é menos humilhante humilhá-lo diretamente do que tentar seduzi-lo por estes meios. Né? Então, a placa-mãe tem forma de placa-mãe, não de alma humana. Essa forma é imaterial e, como tal, subsiste intacta a destruição da placa-mãe, já que consiste apenas numa rede de relações possíveis, podendo, portanto, ser limitada ao produzir-se uma nova placa-mãe. Mas isso não faz dela uma alma humana. Similarmente, a alma humana, enquanto forma da individualidade humana, subsiste a extinção do corpo, mas subsiste enquanto forma da individualidade humana e não como forma da placa-mãe. Toda criança entende instintivamente que duas coisas serem imateriais não faz com que elas sejam a mesma coisa. Mas após alguns anos de estudo na Universidade Federal de São Carlos, essa obviedade torna-se um mistério inapreensível. A Universidade Federal de São Carlos para ser otimista, isso para supor que o indivíduo já não recebeu essa distorção desde pequenininho na escola primária, que daí a coisa fica muito mais grave. Quer dizer, quando é apenas uma... E note bem, isso não tem nada a ver com doutrinação ideológica, porque você observa a mesma coisa em pessoas das mais variadas correntes ideológicas. Pessoas que não têm a arte da distinção entre conceitos porque não têm a arte da expressão das suas experiências e percepções. Então, perderam o senso da analogia, perderam o senso da forma. Então, é claro que isso ainda se torna mais complicado porque numa outra esfera, que é a esfera das discussões filosóficas e científicas verdadeiras, genuínas, existe a discussão a respeito. Por exemplo, em que medida a nossa percepção é uma recepção ou é uma construção? Existem muitas pessoas, cientistas, gente séria, que raciocinam assim. O nosso olho só percebe um pontinho de cada vez. Ele se move muito rapidamente, junta vários pontinhos e forma uma figura. Portanto, a figura percebida não é uma recepção, é uma construção. É uma hipótese. Porém, pergunto eu, qual é a diferença entre eu construir mentalmente um objeto segundo vários pontos que eu reparei nele ou eu construir livremente uma figura qualquer? Deve haver alguma diferença. Isso significa que, no ato da percepção, eu não estou livre para construir a minha imagem mental, o meu esquema fático, de qualquer maneira que eu deseje. Eu tenho, por assim dizer, uma pauta, e esta pauta me é dada pelo próprio objeto. É o que você vê quando o desenhista vai observar um modelo e mede com o lápis. Né? Se for para fazer uma figura totalmente imaginária, não precisa medir nada. Da mesma maneira, o nosso olho, se você fecha os olhos e você está tentando imaginar alguma coisa, o seu olho está se mexendo. Do mesmo modo como ele se mexe durante o sonho. Só que ali não tem nenhuma pauta, você está fazendo a coisa, está criando tudo aquilo de acordo com o seu bel prazer. Portanto, que existe o elemento construtivo na percepção, sem sombra de dúvida. Se não houvesse nenhum elemento construtivo, então a percepção seria apenas uma recepção passiva. Mas se fosse passiva, isso quer dizer que o seu olho não está funcionando, seu cérebro não está funcionando, está tudo parado. Você está como um papel que vem alguém e carimba. Essa é a imagem usada pelo John Locke. John Locke dizia que a percepção é assim. Você é um papel em branco e os objetos são um carimbo que vem ali e gruda. Eu digo, mas escuta, se fosse um carimbo, então eu só poderia ter aquela imagem enquanto o objeto está presente. E quando ele vai embora, some. Se eu tenho a capacidade de repetir aquilo, é porque algo está ativo no meu interior. Portanto, o ato de percepção é um ato, não é só uma recepção. E se ele é um ato, então, evidentemente, algum aspecto construtivo ele tem. Tá certo? Porém, ele pode se reduzir à construção? Não, absolutamente, porque você